Comprar uma casa, arrendar ou construir uma nova? Afinal de contas, qual é a melhor opção? Sim, neste canal vou poder fazer uma série de 3 vídeos a explicar quais são as vantagens, quais são as desvantagens, quais são os riscos a correr quando você quer comprar uma casa, quando você quer arrendar uma casa ou você quer construir uma casa. Neste vídeo de hoje vou falar sobre arrendar. Afinal de contas, todo mundo, ou a maioria das pessoas que saem em casa dos seus pais, a primeira coisa que tem feito é arrendar uma casa, porque é o normal. E não só, quer estudar, vai arrendar uma casa, quer trabalhar logo o primeiro emprego, vai numa outra cidade, vai arrendar uma casa. Mas, para que você saiba, existem alguns riscos, existem alguns cuidados a tomar. E neste canal vou falar sobre isso. Primeiro, gostaria de convidar a subscrever o canal, assim como ativar as notificações para que a gente se torne uma comunidade aqui no nosso canal. Bom, você está aí, sai de uma casa ou sai da casa dos seus pais, seus tios, ou sei lá, familiares, e vai numa casa que é sua. Quais são os primeiros cuidados a ter quando chegas para avaliar uma casa? Bom, existem primeiros os prós e contras, existem as vantagens e as desvantagens. Vou aqui mencionar 4 vantagens de você ver uma casa de renda. Afinal de contas, existem sim vantagens. A primeira vantagem é que você não vai pagar os custos desta casa. Isto é, estraga-se o teto, o dono da casa vai arranjar. Estraga-se o chão, o dono da casa vai arranjar. Estraga-se alguma torneira ou alguma coisa da cozinha, sei lá. Pode estar arrendando uma casa grande, ou pode estar arrendando também um quarto, tanto faz, um apartamento, como se diz nos países lá fora. Aqui no nosso país, o normal é um quarto mesmo, ou uma casa normal, porque a maioria das pessoas não tem prédios. Para quem vive em grande cidade, como Maputo, estou falando assim de Moçambique, mas Maputo, Beira, Nampula, pode encontrar prédios, mas em outros sítios não é uma coisa muito comum encontrar muitos quartos, casas. Então, alguma coisa estraga-se, você vai sim chamar o dono da casa para poder consertar. Mas também aí reside uma desvantagem que eu vou falar dela lá mais para frente. A segunda vantagem é a fácil mudança. Tu não gosta de local, se você tem um contrato claro, mas a maioria das vezes não faz nenhum contrato. Não gostou da casa, simplesmente pede o dono, fala com o dono que, olha, eu não estou gostando da casa, eu vou sair. Imagina que você tenha comprado a casa, como isso vai ser? Bom, vamos lá, os cuidados a ter, ou melhor, as vantagens. Segunda vantagem é a poupança de dinheiro. Imagine que você esteja a viver numa casa grande. Você comprou uma casa ou construiu uma casa grande. O custo de energia é elevado, os empregados para manter a casa é muito elevado, para manter a relva, para manter o quintal é muito custo. Agora, você quer arrendar uma casa, vai poder poupar com isso, porque se você não gostar da casa, sai daquela para uma outra que é menor, que vai ter poucos custos semanais, mensais ou diários. Você vai dizer, olha, estava vivendo uma casa de 3, 5 quartos, agora o meu efetivo já somos 2, somos 3 pessoas, alguns viajaram, saíram de casa, você vai simplesmente ter a possibilidade de mudar isso de uma forma facilitada. Como? Mudando de casa. É simples quanto isso. Então, aqui vai poder sim poupar dinheiro. Ou, por exemplo, a sua renda já não é a mesma. Existem pessoas que estão num emprego hoje, amanhã depois saem para um outro tipo de emprego. Acontece que a pessoa já não tem a capacidade financeira que tinha no início do ano, no início do contrato desta renda, pode simplesmente querer mudar de casa para poder sim poupar algum dinheiro. Outra vantagem, garantia de poupar o mesmo valor todo mês, ou de pagar o mesmo valor todo mês. Você faz uma perspectiva, olha, eu ganho, por exemplo, 50 mil meticais, 50 mil euros, 50 mil dólares ou 50 mil reais. 50 mil kwanzas também, se o sistema vertical de Angola coloca aí um gosto. Então, você vê, olha, eu estou para receber esse valor todo mês durante 1 ano, 2 anos, de acordo com o seu contrato de trabalho, e você vai poder perspectivar, olha, eu só posso gastar 10 mil por mês, e vai poder pagar esses 10 mil até o final do contrato com o dono de casa. Não haverá oscilações assim bruscas em termos de pagamento para viver nesse local. Então, essas são as vantagens que você pode ter quando você vai arrendar uma casa. Então, é muito bom pensar nessas vantagens. Mas agora, vamos às notícias tristes, porque onde há vantagem sempre há uma desvantagem. Bom, o setor imobiliário pode mudar de acordo com o tempo, isto é, você pode comprar uma casa hoje a um preço X e amanhã ao preço Y. Pode haver uma variação.
Por exemplo, nas grandes cidades as rendas são muitíssimo elevadas. Se você não tem uma capacidade financeira, vai ter que morar em quartos pequenos, em quartos sem muita sanidade, por exemplo. Existem alguns fatores que vão fazer com que você não viva de acordo com aquilo que são as suas aspirações, aquilo que você quer, aquilo que você gostaria. Porque as rendas existem alguns sítios que são muito caros. E, como eu falei no início, existe uma oscilação no mercado imobiliário. Se você vai, por exemplo, para Portugal, vai para Dubai, por exemplo, as grandes cidades são caríssimas. E você quer, assim, talvez estar num sítio perto do trabalho. Se você quer ficar perto do trabalho, vai ter que pagar muito caro, talvez não tenha capacidade, vai ter que investir no transporte diário, que pode se dar muito distante da sua casa e do seu trabalho. Aí há problema, porque o dinheiro deve ser, assim, elevado. Outra desvantagem, na casa de dono você não tem a capacidade de fazer grandes alterações. Pode pedir que, olha, aqui eu gostaria de esta tinta não está a satisfazer-me, quero mudar esta tinta, você pode sim mudar esta tinta, porém nem sempre vais poder fazer uma grandes alterações. Por exemplo, eu tenho, tenho um estúdio de gravação de vídeo, por exemplo, e eu quero alastrar essas publicações de vídeo. Não posso simplesmente querer partir paredes. O dono da casa pode não aceitar porque o próximo inquilino daquela casa simplesmente pode não gostar das alterações que você fez. Então, na casa do outro, mesmo que você já pagar, ainda continua a casa da outra pessoa e você não pode fazer o que bem entender. Por exemplo, você quer construir uma segunda garagem, tem um segundo carro. O que pode fazer talvez é mudar de casa. Mudando de casa pode encontrar uma casa mais cara. Então, essa é uma grande desvantagem de poder querer arrendar uma casa. Outra desvantagem é o aumento de renda. Eu já me deparei com várias situações onde estou a arrendar uma casa este ano. Próximo ano, o dono de casa diz, olha, eu vou alterar a renda. Pode dar um preaviso de 1 semana ou 2 semanas. Ou também, em caso de você não ter contrato, eu já passei por isso, tu não tens contrato com o dono de casa ou a dona de casa, ela pode acordar e dizer, olha, daqui a 5 dias, estás fora. Aí não tens como, tu tens que sair, porque não tens contrato com a pessoa, talvez o contrato é apenas verbal. É claro que existem sítios que têm legislações e tal, por aí, mas aqui em Moçambique as coisas não funcionam assim. Eu vou andar numa casa, a pessoa nem sabe quem são os meus familiares, de onde eu venho, a pessoa só quer que eu pague no final do mês. Então, pode me avisar daqui a 2 meses que eu vou aumentar a renda. Se ele diz que vou aumentar a renda, o que eu farei? A não ser pagar, e isso vai influenciar bastante no meu orçamento semanal, mensal e anual. Terei que fazer alguns cortes em outros sítios que eu talvez não queria fazer. Falta de estabilidade. Bom, é aquilo que eu estava a falar, não há estabilidade. O mercado imobiliário a nível mundial tem tempos em que, por exemplo, o dólar sobe, há uma crise financeira naquele lugar, há uma crise financeira naquele país, as rendas vão tender a aumentar, tu vais poder... tu tens que ter a capacidade de procurar outras casas e isso é muito estressante. Eu, particularmente, passei muito por isso. Ainda estou neste momento fazendo uma casa de renda, então tenho muita experiência quando se trata de renda. Então, existem estes aspectos que tu podes ver. Por exemplo, primeiro, vais entrar numa casa, nem que seja um quarto, diz, olha, é possível que a gente escreva isso no papel, que nos próximos 12 meses tu não vais poder mandar-me embora daqui. Se haver essa possibilidade, é melhor tu negociares logo a chegar naquela casa. Cheguei naquela casa, a negociação logo no início, e diz, olha, é preciso escrevermos ou colocarmos no papel que se alguma coisa não acontecer aqui, eu posso pedir que você arranje. Existem casos que a fechadura pode se estragar, existem casos em que pode haver uma infiltração e o dono da casa deve intervir imediatamente. Caso não intervenha, você tem simplesmente a capacidade, a possibilidade de poder sair dessa casa. Faça um bom orçamento, faça uma previsão daquilo que vai ser os seus ganhos a nível durante um ano, durante um mês, ou se ganha semanalmente. Ou melhor também, se você faz um negócio, ver se vale a pena eu investir tanto dinheiro nesta moradia ou não. Outro aspecto é a distância da sua escola, do seu trabalho, onde você vai ganhar dinheiro. Não pensando também em si, pode pensar em crianças, caso você tenha crianças que vivam consigo. Vais pensar onde vai ficar a escola, se a casa fica perto do supermercado ou fica no supermercado. Tu tens que olhar as vantagens e desvantagens, porque as casas estão sempre urbano, vão ficar mais caras. Será que vale a pena gastar um pouco mais de combustível, ir numa casa um bocadinho mais distante
da cidade e pagar menos. Então, existe talvez uma compensação. Tu pagas mais numa casa onde está um bocadinho perto dos centros comerciais ou do centro da cidade, ou pagas menos numa casa que está um bocadinho distante e vais talvez compensar no transporte, combustível e outro meio que você pode usar para o trabalho. Pode acontecer que você também tenha uma boleia para chegar em casa. Então, no vídeo de hoje eu queria falar sobre as vantagens e desvantagens, os cuidados a ter quando você vai arrendar uma casa, porque isso realmente vai impactar naquilo que é o seu ganho, naquilo que são os seus gastos também mensais. Se não subscreveu, por favor, subscreva aqui no canal, porque nós falamos sobre finanças, falamos sobre o mundo de vida, quais são as vantagens disso, quais são as desvantagens. Quando você vai comprar, você vai vender, vai arrendar uma casa. Então, pessoal, no vídeo do próximo vamos falar sobre as vantagens, desvantagens, assim como os cuidados a ter quando você quer comprar uma casa. E depois de tudo, vou fazer um resumo destes 3 vídeos: comprar uma casa, arrendar ou construir uma casa. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Fui!